Bem-vindos ao canal da Ampulheta da História. Inscreva-se, clique no like e ative o sininho para receber novas notificações. Rodando a vinheta. Houve diversos atos de resistência na Segunda Grande Guerra Mundial, entre elas, as artes. O teatro nos guetos, espetáculos em Yiddish, fora símbolos de manifestações culturais entre curtos e longos diálogos e encenações de peças como forma de denúncia, resistência, liberdade, aproximação humana e preservação cultural. Guetos foram instalados no leste europeu, Lodz, Varsóvia, Vilna, entre outros. Gueto inicia-se na Itália, em um bairro de Veneza em 1516, tornando-se um bairro judaico, época da República de Veneza. Não passava de um quarteirão ilhado, chegando a ter 5.000 habitantes. Alguns vinham de outras regiões fugindo da Inquisição, obrigados a viverem nesta parte da cidade. Emprestavam dinheiro. Católicos não podiam ser agiotas, mas podiam pegar o dinheiro emprestado. Banqueiros, comerciantes e médicos eram as únicas profissões que podiam exercer. Regras lhes eram impostas neste período. Entre os séculos XVI e XVII, diversos guetos, existentes em cidades como Frankfurt, Roma, Praga, entre outras. Na Segunda Guerra Mundial, o nazismo de Hitler os reconstitui. Guetos na Segunda Guerra se tornam cercos, sendo regiões urbanas obrigatórias para judeus. Alemães os concentravam, forçados a viverem em condições miseráveis, de forma desumana e precária. Doenças, fome, frio, falta de higiene, água, medicamentos, aquecedores, diversas famílias dividindo um único cômodo, um único espaço. Polônia e União Soviética chegaram a ter 1.000 guetos. O gueto de Varsóvia foi o maior desenvolvido pelos nazistas, para extermínio em massa. Minorias que não estavam no contexto do puro arianismo. Aqui no canal temos um vídeo que nos apresenta muitos relatos dentre diversos grupos perseguidos pelo nazismo de Hitler. Nosso vídeo irá pincelar este movimento artístico de forma a evidenciar o teatro. Alguns diretores e atores a serem lembrados, outros que participaram, ajudaram nessas apresentações, mas que infelizmente não se há registros. O teatro não é feito só de atores, exige uma equipe, mesmo forçados a se reinventarem do nada, com o mínimo, no gueto. O máximo era certamente sua arte e força interior. Quantos ajudaram a transportar aquelas mentes a outras esferas, já que seus corpos estavam aprisionados? Traziam um sorriso nas faces, sofridas, desumanizadas. Teatro era e é resistência, mesmo frente a tamanho sofrimento. Psicologicamente atormentados pelo medo, a consciência respondendo ao perigo. O medo, que gera liberação de hormônios como adrenalina, acelerando batimentos cardíacos, um processo natural, físico, reação do organismo ao estímulo de aversão, atingidos da mente ao físico. Perante o medo nos guetos, campos de concentração, as opções eram mínimas, gerando estresse, ansiedade, causando doenças pela deficiência imunológica. Sentir a presença do perigo iminente, do que não se conhece, do que está por vir, e não acreditarem em estar vivendo aquela situação, como seres humanos iguais, poderiam agir assim com seus semelhantes. Levados fanaticamente por falsas ideologias, as ações de extermínio em massa foram pensadas, planejadas. Doentes que dominam o poder, convencendo grande parte de uma nação com suas enganosas propagandas criadas por Joseph Goebbels entre 1933 e 1945. Menciono o medo para que possamos tentar entender o que essas pessoas passavam. Só quem passa sabe realmente o que sentiu, marcou, sofreu. Entender seus sentimentos interiores, o que sobrava ao abrir e fechar os olhos, ao passar os dias e noites, estações, meses e anos. O receio do agora, hoje, do amanhã, do horror que fora ontem. Temos no canal um vídeo sobre o medo. É a partir deste ponto que a arte é necessária para se aliviar,
respirar destes processos desgastantes e macabros pelo que passavam. Mesmo que fosse por poucos minutos, grupos de teatro, companhias, trupes existentes em diversos pontos com suas características e formas diferenciadas. Perigoso, arriscado por vezes, eram essas apresentações. Podia valer suas vidas, quando clandestinas. Muitos podem pensar como podiam judeus, ciganos, possuir o espírito de manter, desenvolverem, expressarem suas artes em situações tão extremas pela qual passavam. Na verdade, a arte exteriorizava, a arte falava mais que as palavras naqueles momentos. A tentativa de aliviar, através das músicas, cantos, danças, poesias e encenações. Aqui no canal da Ampulheta da História, assista ao vídeo Gigantes do Coração, um vídeo sobre os artistas da tribo Lilliput, artistas famosos, uma família e agregados presos no campo de concentração, chamados de os queridinhos do Dr. Joseph Mengele. Essas atuações, encenações, representações clandestinas eram realizadas em becos, corredores dos abarrotados prédios do gueto, tablados improvisados, magia e força de atuar para pessoas que também estavam em seus limites. Já ouvi uma antiga história de um velho palhaço que pintava seu rosto para levar a alegria às crianças e seu público. No término da encenação, retirava a maquiagem e restava um triste homem. Assim, alguns artistas poderiam certamente se sentir após os espetáculos, voltando às suas realidades, passando por perdas de todos os sentidos, inclusive da tentativa de lhes tirar a própria identidade. Atuar era válido para que a imaginação, mente, esse poder que temos de sonhar, sair um pouco da cruel realidade, sombria que vivenciava. Camuflavam os ambientes para que não fossem assim descobertos, para abafar o som de certa forma. Em outro ponto, fora dos guetos, para sobreviver, artistas e amadores apresentavam-se em cafés, nightclubs, cabarés, por vezes de forma a denegrir, diminuir a confiança, a moral dos judeus. Atuações estas impostas pelo escalão militar nazista e sua polícia secreta, a Gestapo. Era a forma de sobreviver. Não havia segunda opção, escolha. Por mais que livros, pesquisas, filmes tentem representar este fato, nunca será como quem os vivenciou. Passaram por todas as humilhações e flagelos possíveis. Atuar contrariando seus princípios para não serem assassinados. Que força esses artistas representavam, conseguindo atuar ao público nazista. Alguns anciões, religiosos e intelectuais não eram a favor dessas encenações, por ir contra o que preservavam, o respeito à sua história, tradição, crença e da identidade judaica. Por ir contra o que preservavam, o respeito à sua história, tradição, crença e da identidade judaica. Apresentações como que confirmassem as falsas propagandas nazistas em relação aos judeus, buscando imbuir o povo. É nesse discurso que encontramos um viés entre debates sobre a ambiguidade dessas apresentações. Outras apresentações mantinham um propósito em relação à ajuda infantil, às crianças, para manterem suas tradições, ajudando-as a se manterem emocionalmente, muitas já órfãs. Encenações retratavam festividades e celebrações judaicas. As apresentações tornavam-se uma válvula de escape. O humor era necessário para a alma. Os Judenrat colaboravam para que estas apresentações fossem realizadas nos guetos, ajudando assim a mais pessoas sobreviverem, se ocuparem nestas atividades, evitando mais deportações e mortes, mesmo sendo um número pequeno. Os Judenrat se tratava de um conselho de administradores judeus, dos quais eram escolhidos pelos nazistas. Os selecionavam para assegurar o governo geral, a autoridade governativa na Polônia, ocupada pelos nazistas desde 1939. Estes Judenrat, membros de um conselho proeminentes da comunidade, intermediavam, prestavam serviços básicos aos guetos. Adam Kiziakowski, um Judenrat, nossa, que história, ocupava o gueto de Varsóvia. Era engenheiro, poeta e político. Recusava-se a capturar, prestar ajuda para entregar judeus, capturá-los para a deportação, não cooperando com os nazistas, como tantos outros fizeram. Era partidário em relação à cooperação com o governo. Adam
prefere se suicidar em 22 de julho de 1942, intoxicando-se por cianeto. Fora sepultado no cemitério judeu de Varsóvia. Estrelas do teatro já brilhavam aos palcos neste período. Reconhecidas, período pré-guerra. Muitos assassinados só por serem judeus, nada mais. A palavra e o gesto eram ainda o que os nazistas não teriam como aniquilar. Precisavam se sentir vivos, diz Sam Feder, diretor teatral. Vamos conhecer algumas dessas estrelas da arte. Kurt Gerald, seu último filme fora uma humilhação. Fez para salvar sua vida. Mesmo assim foi executado. Era de uma abastada família de Berlim. Estudou medicina, mas seguiu carreira de ator pós-Primeira Guerra Mundial, da qual serviu como médico militar. Heinrich Marx, ator roteirista, diretor de teatro e cabaré alemão. Atuou em 42 filmes, 10 dirigidos por ele, 8 discos gravados. No verão de 1944, Max era o número 151 na lista de vítimas transportadas. Fora reconhecido como ator por oficiais da SS, que humilharam, torturaram e o obrigaram a contar piadas. Em 1º de outubro de 1944, foi assassinado nas câmaras de gás. Por vezes em Vilna, nas apresentações, faziam sarcasmos em referência à SS, causando risos do público, tudo na possível medida. Na arte, um gesto, um movimento, uma representação, uma mímica pode dizer muita coisa. Pode ser ambígua, ter outro significado. Sharon Carroll, comediante, compositor, escritor, artista de destaque, morreu 2 semanas antes do fim da guerra em uma marcha de morte. Raphael Schachter, compositor, pianista, maestro de origem judaica, assassinado em 1945 em Marcha da Morte. Hilman Victor, também aclamado compositor, maestro, pianista, diretor de coro e crítico musical, assassinado no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, em câmaras de gás, em 18 de outubro de 1944, aos 46 anos. Kotsan Nilsson Witzak cresceu em Lodz, na Polônia, professor, poeta e dramaturgo, assassinado no campo de concentração de Auschwitz em 1º de maio de 1944, aos 58 anos. Sam Feder, diretor de teatro judaico, atuante no movimento de resistência artística e emocional, resistente a 12 campos de trabalhos forçados. Resistência e força, certamente fluindo, brotando das artes cênicas. Faleceu em 2000. Pouca documentação desses acontecimentos devido à proibição e o perigo que era iminente. Afirma assim sua denúncia. Resgate a identidade e todas as humilhações e atrocidades causadas pelo vasto processo de desumanização. Leslie Kirschau-Semarco, autora da obra O Livro de Sam Feder, Espaço Poético de Resistência nos Tempos do Holocausto, 1933 a 1950, Sam Feder, diretor de teatro e diz, judeu polonês, a autora relata palavras do diretor. Não tínhamos nada, não tínhamos papel, lápis, nada para anotar. Tínhamos coração e sentimento. Escreve Leslie. O teatro, como espaço de resistência, acolheu e deu moldura a atores e espectadores em um impacto construído entre a realidade oculta com o gesto, a palavra, o silêncio. A obra da autora apresenta Feder explicando o exercício, a ética, acolhendo, abraçando com insistência a vida, a dignidade de pessoas sem esperanças e forças através de sua arte. Um crescimento, força interior que o fez resistir, refazer-se diariamente. No teatro, dos guetos, tudo era improvisado. Não havia uma produção, roteiros, luzes, toda uma necessidade de produção. Anterior, aproximadamente inaugurado em 1915 ou 1916, existia o Grupo Vilna, com teatro em Yiddish. Era uma célebre federação teatral de atores dramáticos. Muitos desses atores mencionados foram frutos desta federação teatral. Nome em homenagem à cidade de Vilna. Artistas receberam forte influência deste grupo. Sima Skurkovsky nasceu em Vilna em 1924. Com as deportações em 1941, fora a única de sua família a sobreviver ao Holocausto, autora de canções judaicas. Tiana Brás
Nascida na Polônia em 1895, célebre atriz do grupo Vilna se apresentou no gueto de Varsóvia para as atividades da Agência Central de Atenções a Órfãos, morta em 1942, ocorrendo prisões em massa para deportação. Luba Gatson, atriz, atuou em teatros de todo o mundo, migra para Vilna com sua família na Primeira Guerra, torna-se membro do grupo teatral de Vilna, casa com o ator Joseph Bolov, apresentavam peças em Yiddish, tocavam em hebraico, peças russas, francesas. Em 1949, o casal obteve direitos de produzir A Morte de um Vendedor, de Arthur Miller. Grande população judaica queriam assisti-los, ver e ouvir as produções em Yiddish em turnê argentina. O teatro sobreviveu ao holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, mostrando sua força, sua resistência, seja do drama até a comédia, escrita pelo dramaturgo, do diretor à camareira, desde a antiga Grécia aos dias atuais. O teatro nos leva à necessidade, à necessária reflexão, através da profissão do ator, a seu público, como elemento fundamental. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal da Ampulheta da História, aperte o like, clique no sininho, compartilhe com seus amigos, lembrando que cultura, conhecimento e saber ninguém tira de você. Um forte abraço.